Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou Rafael Fracalossi, doutor físico, e este é mais um vídeo da nossa série Física Sem Mistérios. Hoje, passando pelo tipo mais simples de movimento que nós conhecemos, que é o movimento retilíneo uniforme, e ao final do vídeo eu vou resolver um exemplo de uma questão que caiu no Enem. Desde já, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal que vai ter muita coisa legal ainda pela frente. Vamos lá? Bom, o movimento uniforme talvez seja o tipo mais simples de movimento por dois fatores. Primeiro, a palavra retilíneo, do retilíneo uniforme, quer dizer que o movimento se ocorre numa linha reta. A trajetória é retilínea. E uniforme, de maneira geral, quer dizer algo constante. Neste caso aqui, o que é constante é a velocidade. Como a grandeza que mede as variações de velocidade é a aceleração, nós temos aqui um caso em que a aceleração é nula. E aí, uma vez que nós temos um movimento desse tipo, um movimento uniforme, dá para desenhar o gráfico desse movimento, da velocidade pelo tempo, muitas vezes ele é esquecido, mas é o gráfico de uma função constante. Algo mais ou menos assim. Isso aqui, para v maior que zero, estamos no primeiro quadrante. Essa velocidade maior que zero define um tipo de movimento chamado movimento progressivo. O movimento é chamado de progressivo quando o corpo vai no sentido positivo da trajetória. Por exemplo, um corpo que vai da posição menos 10 para a posição 50 é um corpo que tem movimento progressivo, porque ele está avançando ao longo da trajetória. Por outro lado, nós podemos ter corpos que têm movimentos que vão no sentido negativo da trajetória. E aí, nós teremos um movimento cuja velocidade é negativa. Essa velocidade negativa, portanto, define o que nós chamamos de movimento retrógrado. Portanto, o movimento é progressivo quando o corpo vai no sentido positivo da trajetória, e ele é retrógrado quando ele vai no sentido negativo da trajetória. Por exemplo, o corpo foi da posição 30 para a posição 0, ou da posição 20 para a posição menos 5. São movimentos retrógrados. Vejam, portanto, que a velocidade é uma grandeza especialmente importante, porque além de nos dizer o quão veloz o corpo é, ela também pode nos dar um indício de onde para onde o corpo vai, ou pelo menos com respeito ao sentido do movimento. O sinal da velocidade, portanto, indica o sentido do movimento. E a velocidade que tipicamente nós usamos aqui, nesse tipo de problema, é a velocidade escalar. Velocidade escalar que é definida como sendo o deslocamento, ΔS, dividido pelo tempo. Portanto, essa grandeza ΔS que está aí, recebe o nome de deslocamento. E no fundo, é ela que nos diz as posições, ou a posição inicial e a posição final, ela é a diferença entre a posição final e a posição inicial ocupadas pelo corpo. Dessa fórmula, a gente pode tirar uma outra fórmula bastante importante, que é a seguinte. Vejam que V igual a ΔS sobre ΔT pode ser escrito como V igual a S menos S0 sobre T menos T0. Por conveniência, se T0 for igual a zero, isto é, se eu disparo o meu cronômetro a partir do instante de tempo inicial t igual a zero, a gente vai ter que V pode ser escrito como S menos S0 sobre T. Joga esse T para cima, VT é igual a S menos S0, joga VT para um lado, S para o outro, e a gente vai ter, e multiplica todo mundo por menos 1, S igual a S0 mais VT. Essa equaçãozinha, bastante importante, recebe o nome de função horária da posição para o movimento uniforme. É ela que nos diz, sabendo a posição inicial que o corpo tem e a velocidade que ele possui, depois de quanto tempo, qual a posição final que ele vai ocupar. E aí cabe ressaltar vale ressaltar que a toda função corresponde a um gráfico. Neste caso, como nós temos uma função de S da posição pelo tempo, nós teremos um gráfico de S por T. Notem que eu só desenho o gráfico para esse lado direito do eixo horizontal, né? Porque os tempos só podem ser positivos. E aí, nós temos duas possibilidades. Nós podemos ter uma reta crescente ou uma reta decrescente. Aí você pode perguntar, mas professor, como é que você sabe que o gráfico é uma reta? Bem, é simples.
Isso aqui é uma função de primeiro grau. E o gráfico de qualquer função de primeiro grau é uma reta. Quem governa o comportamento dessa reta, a inclinação dessa reta, é o sinal da velocidade. Se nós tivermos V negativo, isto é, movimento retrógrado, a reta é decrescente. Mas se nós temos V positivo, movimento progressivo, nós temos uma reta crescente. Ok? Bom, isso aqui é o básico de movimento uniforme. Vamos fazer um exemplo para nós vermos se conseguimos entender. Vou lá. Esse exemplo é uma questão que caiu no Enem, salvo engano no Enem PPL, mas é uma questão de Enem, está no banco de questões do INEP. No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia é a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram, por meio de fotografias, os veículos que trafegam acima do limite de velocidade permitido. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de 2 sensores no solo, de modo a registrar os instantes em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passar sobre uma marca no solo, após o segundo sensor. Considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Vamos anotar esse dado aqui? Então a velocidade máxima permitida será de 60 km por hora. No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, o tempo em milissegundos medido pelo dispositivo é... Queridos, esse tempo está em alguma coisa segundos. Milissegundos quer dizer 10 a menos 3 segundos. Então não me parece conveniente deixar essa unidade hora presente aqui dentro da velocidade. Vamos passar para metro por segundo, conforme a gente sabe. Para sair de quilômetro por hora para metro por segundo, nós devemos dividir por 3,6. Isso aqui vai dar, aproximadamente, fazendo a continha, 16,7 metros por segundo. Ok? Bem, continuando com a colocação dos dados, olha para a figura. Ele diz que é medido o tempo que o carro demora para passar entre 2 sensores, o sensor 1 e o sensor 2. Então nós estamos medindo o tempo que o corpo demora para percorrer essa distância. Distância esta equivale a 0,50 metros. Vou chamar de ΔS igual a 0,50 metros. Bom, eu posso usar tanto S igual a S0 mais VT, quanto V igual a ΔS sobre ΔT, que são a mesma fórmula. Eu vou usar a segunda delas, ou seja, V é igual a ΔS sobre ΔT. Portanto, 16,7 é igual a 0,5 sobre ΔT. Vou chamar por conveniência apenas de tempo, tá? Vamos considerar que o tempo inicial, quando ele passa pelo primeiro sensor, é 0. E aí, invertendo, nós vamos ter que T é igual a 0,5 dividido por 16,7. Quando você fizer essa conta, você vai achar que ela vai dar T igual a aproximadamente 0,03 segundos. Bom, não tem nada na resposta que pareça com isso, mesmo porque ele pediu em milissegundos. Mas olha o que a gente pode fazer. A gente pode reescrever esse tempo de uma maneira mais conveniente. Observa, se eu andar 2 casas com a vírgula, isso aqui vai ser a mesma coisa que T igual a 3 vezes 10, como andei para a direita, a menos 2 segundos. Eu vou botar mais uma casinha aqui. T igual a 30 vezes 10 a menos 3 segundos. Tá, professor, por que você fez isso? Ué, querido, olha isso aqui. O que é 10 a menos 3 segundos? 10 a menos 3 segundos, por definição, é 1 milissegundo, que é que é a unidade que o problema está pedindo para a gente escrever. Ou seja, esse tempo é de 30 milissegundos. Vou lá. 30 milissegundos, resposta certa, letra C de casinha. Ok? Esse é um problema bem simples, mas ele é interessante pelo fato de que há uma transformação de unidades que muitas vezes gera alguma confusão na cabeça dos alunos. Então, uma dica que eu já dou
Fique muito atento a essa questão da potência de ideias, de como andar com uma vírgula para um lado, para o outro. Isso é muito frequente nas questões de Enem. E você não pode ter dúvida nisso, mesmo porque sua prova de matemática tem 45 questões. Fechado, caro estudante? Então, se você gostou, deixe aí o seu like, se inscreve no canal, e se você quiser aprender física comigo, num programa de estudos orientados apenas em física, com listas de exercícios feitas à mão, sob medida para você, dê uma olhada no Instagram do Doutor Físico e veja como participar de uma de nossas salas de aula virtuais. É isso, um grande abraço e até a próxima.